todos. Eu vou pedir o vosso acompanhamento à leitura de uma página do livro Fonte Viva, psicografado por nosso Chico Xavier, Mensagens de Emmanuel. O título é Linguagem. O versículo que Emmanuel vai buscar é de Paulo, escrevendo a Tito. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Através da linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. Ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Cada qual tem o seu inimigo. Cada qual tem o seu enigma, a sua necessidade e a sua dor. E não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga de nossas inquietações. A exteriorização da queixa desencoraja o verbo da aspereza. A exteriorização da queixa desencoraja, o verbo da aspereza vergasta, a observação do maldizente confunde. Pela nossa manifestação mal conduzida para com os erros dos outros, afastamos a verdade de nós. Pela nossa expressão verbalista menos enobrecida, repelimos a bênção do amor que nos encheria de contentamento ou viver. Tenhamos a precisa coragem de eliminar por nós mesmos os raios de nossos sentimentos e desejos descontrolados. A palavra é canal do eu. Pela válvula da língua, nossas paixões explodem ou nossas virtudes se estendem. Cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. Linguagem, a nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Se não aclaramos a frase, se não apuramos o modo e se não educamos a voz de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Paulo de Tarso fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia, mas sim linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Vamos unir os nossos pensamentos, fechando os nossos olhos nestes instantes. Buscamos a paz do ambiente, a harmonia, e doamos aquilo que desejamos: paz e harmonia. Procuramos-te, Jesus, nesta hora, todos nós, procurando o teu olhar amigo, fraterno. Dizemos-te de todo o coração que nos reunimos nesta manhã, buscando em essência a tua doce presença. Muitos de nós, Senhor, neste momento, viemos aqui em busca de auxílio para a nossa saúde, para buscar o conforto no comatar de alguma ausência querida em nossas vidas. Viemos buscar conhecimento que nos amplie
a segurança na vida. Outros de nós viemos pedir por companheiros, familiares ou não. Mas enfim, Senhor, o que buscamos são as Tuas palavras, Teus exemplos, Tuas orientações. Olhando em Teus olhos, mantendo-te em nossa tela mental, querido amigo, todo o ambiente se modifica, íntimo e geral. E é nessa certeza e convicção, Jesus, que nesta manhã sabemos que estás conosco, iluminando nossos pensamentos. Nossos melhores anseios serão atendidos. E muitos beneficiarão, mesmo não estando aqui presentes, pois que o amor alcança, ultrapassa fronteiras e alcança distâncias para nós muitas vezes inimagináveis. Assim, Jesus, procuraremos manter, todos nós, a sintonia contigo durante a tarefa da manhã, para benefício de todos. Muito obrigado, Senhor. Alguém está a vir a casa pela primeira vez? Não? Já somos todos conhecidos? Muito bem. Primeiro quero vos agradecer a presença, porque quando se anuncia assim chuvas e tempos mais escuros, volta e meia dá-nos assim uma vontade. Hoje vou descansar. Mas nós viemos descansar o Espírito. Nós enquanto Espíritos. E é muito interessante a matéria de hoje. Trata justamente da nossa busca das reuniões espíritas ou reuniões que nos elevem o pensamento e a alma. Então hoje até vamos trabalhar quase que numa tarefa intimista. Vou deixar mais para cada um as respostas do que propriamente quererei ser eu a fazê-lo. Estão preparados para trabalhar? Sim ou não? Sim. Tomaram um pequeno almoço? Sim. Eu não tomei. Hoje é tudo assim um bocadinho atribulado. Mas estamos felizes? Sim. Pergunta 2. Somos felizes? Sim. Eu sei que muitas vezes nós misturamos o ser com o estar. Nós podemos estar numa fase com algum problema, situação mais difícil, em que nós não conseguimos fazer brilhar a nossa emoção em favor do próximo, que viemos para servir, todos, sem exceção, mas não confundir. Eu posso não estar muito bem no momento, numa fase, mas nós somos felizes. O facto de nós termos saído de casa, estarmos aqui, é sinal que viemos por moto próprio, por vontade própria, às vezes acicatado por experiências da vida, é verdade, mas tomamos a decisão. Muitos companheiros hoje estão em países em guerra, que nós não sabemos como é que eles adormecem, é uma coisa que às vezes fica na nossa cabeça. Como é que alguém consegue adormecer tendo filhos ou até vivendo sozinho em regiões de guerra? Outros estão hospitalizados. E o estar hospitalizado, curiosamente, não é um problema. O problema é como nós encaramos a hospitalização. Então, tudo isto obriga-nos a perceber, se quisermos fazer essa reflexão mais profunda, que é a orientação que os benfeitores nos dão, reflete, para. Pensa um pouco para além da emoção imediata. Então, eu posso vos dizer, mesmo que não saibam, nós somos todos felizes. Todos somos muito felizes. Quando não nos apercebemos disto, não somos gratos. Não sendo grato, essa felicidade em que todos estamos inseridos, nem sempre é bem aproveitada por nós. Está bem? Então, a pergunta é, estamos felizes? Olha, eu estou aqui com uma dúvida, tudo bem. Agora, somos, mesmo que custe, no momento de dificuldade, assumamos que nós temos uma felicidade imensa. Quando Jesus lá atrás disse-nos que nós não compreenderíamos as suas mensagens, ele disse que nos enviaria um Consolador. Já agora para reforçar, né? Quem é o Consolador prometido por Jesus, que disse que nos explicaria as coisas todas?
É a própria doutrina espírita. E para aqueles que acham que isto é um exagero, lembremos-nos que à época do Cristo houve um Pentecostes. Então, estavam reunidos no mercado os diversos discípulos. Nós que somos cristãos, todos já lemos o Evangelho, conhecemos essa história, por isso não vale a pena repisar muito. E a verdade é que vieram vários espíritos e se manifestaram através, então, dos seguidores de Jesus. Então, ouviram falar várias línguas e por aí fora. Ora, isso deu-se no mercado. A vida não foi facilitada para os discípulos de Jesus. Foram ofendidos, admoestados, estariam ébrios e por aí fora. Ora, para quem vem trazer uma mensagem nova para o descortinar do mundo espiritual num novo Pentecostes, que é a própria doutrina espírita, é natural que haja dificuldades. Se fosse fácil, já tinha vindo há muito tempo. Não é? Então, esta bênção e esta luz em nossas vidas nem sempre é bem aquilatada. E podemos garantir uma coisa. Nós vamos aquilatar dessa importância da doutrina espírita na nossa vida quando chegarmos do outro lado, se quisermos chamar assim. Está bem? Okay? Mas não tem problema. Vamos fazê-lo. Estamos todos no mesmo barco. Esta mensagem que nós colocamos aqui na tela é sempre para reforçar. Eu sei que alguns pensam assim, porque eu leio pensamentos, não esqueçam disso. Pensam assim, mas eu já vi aquela mensagem. Gente, não é para ver, é para interiorizar. É para viajar naquele abraço. Eu não consigo, eu gostaria, já foi e tal. Abrace agora. Não fiquemos tristes nem melancólicos porque não consigo fazer isto. Faça na mesma porque consegue. Abrace. Qualquer pessoa que nós amamos, estejam noutro país, estejam noutro país da luz, seja como for, abracemos. Isto preenche-nos a alma. Quando amamos, a nossa alma fica cheia de... Quando amamos, a nossa alma fica cheia de amor, gente. A natureza devolve-nos o dobro daquilo que nós lhe damos. Lá de fora, não agora, tá bem? Lá de fora, olhamos para o mar, encapelado ou não, encrespado ou não, e amemos, sintamos aquela força. Acreditem, a nossa alma se preenche. Nossa saúde se recupera. Então, quando olhamos para isto, não pensemos nas nossas desditas, naquilo que não dissemos, naquilo que poderíamos ter dito. Façamos já, agora, numa oração. Está bem? E se a pessoa fisicamente estiver conosco, olhe-nos nos olhos. Tá bem? A casa não é apenas um refúgio de madeira ou alvenaria. É o lar onde a união e o companheirismo se desenvolvem. É para isso que casamos. Quem casou para ser feliz aqui? Bem, todos nós casamos com o fito de sermos felizes. E como diz o poeta, nenhum amor nasce para depois morrer. Todo amor nasce para ser eterno. Ou alguém diz, eu amo muito a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, mas isto tem um tempo, tem um prazo que eu... Não, nenhum amor nasce para morrer. Então, aqui o companheirismo se desenvolve, a união e o companheirismo se desenvolvem. Por quê? Porque nós casamos para sermos felizes. Mas este é o objetivo do casamento. Companheirismo. Vocês já repararam? Isto é assim, parece que eu vou fazer uma palestra antes do trabalho, não é? Mas é interessante. Nós vemos lares em que às vezes uma das partes, vamos dizer assim, são dois pilares, o marido e a esposa, seja como for, e um dos lados está a passar uma dificuldade, o outro se fortalece, eu que sou bom, sou poderoso, vamos lá, vamos. Aí quando o outro melhora, este que estava sustentando tudo cai, e o outro vem e ajuda. Companheirismo se desenvolvendo. Vamos buscar forças, muitas vezes, onde não sabíamos sequer que as tínhamos. Tá bem? Então a casa não é apenas um refúgio de madeira ou alvenaria. Muito bem. Aproxima-se o Natal. Deram conta? É uma quadra maravilhosa. A festa do Natal, aquela mais pura, aquela da gratidão, da alegria, das reuniões para tratar das coisas, do nascimento de Jesus, passa-se mais na espiritualidade, na sua pureza. Também mais revoltas, curiosamente, por aqueles que não aceitam a presença de Jesus em suas vidas, as orientações libertadoras de Jesus. Quando alguém quer nos dizer uma coisa que nos liberta, se nós quisermos continuar na zona do conforto, isto custa-nos. Então é natural que o processo seja assim.
Na Terra temos um outro detalhe, é que há muito ruído. Então eu vou reclamar? Não, gente. Vive o que tem a viver. É a presença, a remarcação da memória de Jesus vindo à Terra, ensinando-nos coisas e mudando o modelo. Vou usar o termo mais bonitinho, o paradigma da sociedade, mas o modelo mudou. O modelo é de fraternidade, é de companheirismo. E vamos lutando contra nós próprios, muitas vezes, nossos interesses, para chegar lá. Então, quando se aproxima o Natal, o que a gente pensa? Muitas vezes. Vou dar uma prenda. E às vezes coisas não servem para nada, né? Então, vou vos dar uma sugestão. Eu vou ler isto. São palavras de Emmanuel. Todo livro digno de apreço é agente precioso que auxilia a viver e acertar. Todos os livros. Sem dúvida. O livro espírita, no entanto, não apenas auxilia a viver e a acertar, mas igualmente a viver para o bem de todos, o que significa acertar sempre mais na conquista do próprio bem. São as propostas. Normalmente uma proposta de autoajuda, todas elas aceitáveis e respeitáveis, atenção. A maior parte das propostas de autoajuda é para o seu bem. A proposta espírita é para o seu bem, para servir no bem comum. Ou seja, abre-nos amplitude. Amplia a nossa capacidade de amar. Porque aí nós não estamos só pensando em nós, estamos a pensar como nos colocamos no mundo e como vamos servir esse mesmo mundo, ajudando a encontrar a paz que eu encontro nestas informações. Viver na Terra com lucidez dá trabalho. Então, sugestão, ofereçam livros espíritas. Não precisa ser um livro muito elaborado, nem muitas vezes na ótica de querer converter ninguém. Isso não é justo. Agora, ofertar o que entendemos que pode ajudar alguém é um bom caminho. O que eu vou pedir? Normalmente, no final do ano, começa-se a pedir muitos livros, justamente para isso, para ofertar. Episódios diários, Viver Feliz, vários livros, que são repositórios de sabedoria. Que ajudam. Eu tenho algumas palavras a dar para alguém, eu dou essas palavras momentaneamente. Um livro é constante. É um repositório de sabedoria e que pode nos iluminar a vida, desde que nós o abramos para ler. Ora, então o que eu vou vos pedir? Se pensarem nisto, e acho que vão pensar, façam a encomenda antes. Façam nesta fase, porque depois leva sempre algum tempo para chegar. Está bem? É só para vos alertar sobre isto. E mais, dentro disto, nós temos a biblioteca. Ou seja, este livro não estamos a falar só para oferecer, não estamos aqui a vender um produto, não é esta a ideia. Mas lembrar que o livro espírita tem esse condão em nossas vidas. Ajuda-nos a acertar mais, recentrar ideias. Está bem? Então temos a nossa biblioteca disponível, não é, Carolina? Sim. Pronto, já, Carolina, se calhar não conhece. Está bem? Muito bom. Alguns estão a sorrir que já conhecem há muito tempo. Portanto, a biblioteca está à disposição de todos os frequentadores da casa. Podem se dirigir à biblioteca, que funciona na última sala, ao lado esquerdo, após a palestra do domingo. Terei muito gosto em recebê-los. Muito bom dia e obrigado. Obrigado, Carolina. Isso é gosto no trabalho. Podia dizer, não apareçam, se tiverem um problema. Não, venham, está bem? Está feito o convite. A biblioteca é muito interessante, podem conversar com a Carolina e dizer, olha, eu queria uma coisa nesta ou naquela área. A Carolina conhece vários assuntos. Se não conhecer também vai dizer que não sabe e vai perguntar. É normal, como todos nós. Mas... E vou procurar. E vai procurar. Está bem? A Carolina está para vos ajudar nisso. Muito bem. Então, passado quase 40 minutos, estou a brincar, nós vamos, e estamos a iniciar a campanha das cestas de afeto. Algumas famílias que recebem auxílio, algumas estão a receber mais regularmente, uma vez por outra, mas no final do ano nós temos algumas famílias mais necessitadas. Não se resolve o problema das pessoas, mas é um mimo, é uma alegria. E muitas vezes é essa fagulha da alegria que faz com que as pessoas se despertem numa fase como essa, entrando em sintonia com as próprias forças superiores da vida e que, olha, vão se melhorando. E nós temos casos interessantes de pessoas que num ano precisam e a partir daquele já não precisam mais. Não estou a dizer que fomos nós, mas é bonito ver as pessoas conseguirem sair da situação de dificuldade para viver mais tranquilas. Então, campanha de cestas de afeto, arroz, massas,
cebola, não tragam todo cebola, senão fica assim um cheiro negrinho. Nós temos aqui umas senhas que poderão levantar, está bem? E depois, olha, aquilo que, por se calhar ali, eu não vou dizer em sorte, mas em oportunidade, tragam. Não peguem muito, não vale a pena. Peguem pouquinho, um ou outro, e tragam só isso, porque todos colaborando, tudo se resolve. Está bem? Vamos ter, para a questão do bacalhau, porque não vou pedir para as pessoas trazerem bacalhau, porque é um produto caro, mas se quiserem contribuir para o bacalhau, todas as famílias recebem o bacalhau, tenhamos ou não a verba, porque a instituição tem verba para isso, específica, mas as pessoas colaborando para a compra das peças do bacalhau, é só deixar ali dentro e colocar a indicação, pegar ali a Isabel, quem estiver, a dizer que é para a oferta do bacalhau. Detalhe, às vezes podemos ter necessidade de complementar com um produto ou outro, que não sendo o bacalhau, que esteja em falta no cabaz, está bem? Que entendamos que seja útil. Está bem? Por exemplo, imagine, não dá azeite para todos. A gente, azeite tem que ter no Natal. Não é? Não? Não é bom, não é? Uma coisa é a espiritualização. Outra coisa é ter assim aqueles miminhos, tá bom? Então, está dada aqui a informação. Todos os anos tem corrido muito bem. Ora, até aqui tudo bem? Fácil, não é? A vida é maravilhosa. Vamos estudar a Gênesis. Este livro é uma epopeia de sabedoria e entendimento. É fenomenal. E ainda assusta muita gente. É muito difícil. Gente, não é difícil. Basta ir lendo. E vai num crescendo. E quando não compreender, o que é que faz? Pergunta se é tão bom. Se a pessoa que recebe a pergunta não sabe, o que é que faz? Pergunta, né? Não fala à toa, né? E assim vai. É assim que nós vamos todos aprendendo. Ora, então vamos ver uma parte da Gênese. Neste capítulo, os fluidos. Tem estes itens por aí afora. E nós vamos falar sobre as qualidades dos fluidos. Está bem? Não é o capítulo todo. Mas é muito enriquecedor. Detalhe, só para que tenhamos assim uma primeira noção, embora todos saibamos isso, são aquelas palavras que a gente sabe, mas pode-se procurar alguma definição que não encerre o assunto. Conceito geral, o fluido é uma substância que se deforma continuamente, sendo submetida a uma tensão de cisalhamento, não importando o quão pequena possa ser essa tensão. Ou seja, tudo aquilo que se pressionar se modifica. Tudo bem? Se eu apertar a água, ela vai se modificar. Gás, por exemplo, né, que são os dois elementos mais comuns e tratados no assunto. E alguns com o plástico, por exemplo, que é deformável, também é um fluido, curiosamente. Okay? Então, quando falamos em fluidos, são coisas que fluem, né, que se alteram com a nossa pressão, com alguma ação nossa. Okay? O que é que nós tivemos a estudar ao longo deste capítulo? Foi a questão da materialidade, da força material do pensamento, da vontade de cada um de nós, que modifica o que está à volta. Está bem? Hoje a tarefa é extremamente simples, como já vos disse, mas de grande responsabilidade. E vamos perceber que estamos aqui, estamos inseridos no que vai estar aqui na matéria. Isto é tudo uma sequência, está bem? Estamos no item 19. Assim se explicam os efeitos que se produzem nos lugares de reunião. Ou seja, como estivemos a estudar a materialidade e a força do pensamento movimentando fluidos à nossa volta, por isso é que ele diz, assim se explicam os efeitos. Uma assembleia é um foco de irradiação de pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos, onde cada um emite uma nota. Comparações. Onde é que eu tenho esta assembleia ou este coro de pensamentos? Aqui. Pronto. Está feito. Reparem que a tarefa não é minha, é de todos nós constantemente. Por isso, muitas vezes fazemos o desafio a que cada um de nós se aperceba que somos trabalhadores, mesmo que inconscientemente ou involuntariamente. Porque todos nós estamos a emanar boas emoções.
Ninguém está a emanar mais, pois não? Todos estamos a emanar boas emoções. Satisfação com o conhecimento. O despertar de uma coisa, eu nunca tinha pensado nisto. Olha, já tinha pensado, pensei de outra forma. Tudo isto faz com que nós emanemos energias e estamos nesta orquestra. Mais locais onde tenhamos essa assembleia. Vamos ampliar isto aqui. É convosco. Em casa. Em casa. Em casa. Então eu vou ler outra vez. Pensar em casa. Tem mais algum local? Não? Supermercado, o teu carro, meu Deus. No supermercado. No trabalho. No trabalho. São ambientes que nós estamos constantemente, não é? Casa, trabalho. Também andamos na rua, não é? Os autocarros, ou de carro, seja como for. Então eu vou ler outra vez. Pode ser? Vamos começar de novo. A Assembleia já está, não é? Assim se explicam os efeitos que se produzem nos lugares de reunião. Uma Assembleia é um foco de irradiação de pensamentos diversos. Trabalho, casa, centro espírita. É como uma orquestra, um coro de pensamentos, onde cada um emite uma nota. Isto vale para o centro espírita, vale para a igreja, todos os lugares. Ou seja, a partir daqui, nós já estamos em comunhão. A partir daqui, nós já compreendemos que estamos todos a interferir na vida uns dos outros. Sem exceção. Espera aí. Então eu vim para tratar de um assunto que é meu. Muitas vezes, né, nós temos ali o Antônio, assim, atento, né? Presta atenção. Mas está mesmo, não estou a brincar. Às vezes eu faço assim, mas né? Está mesmo. Está ali a prestar atenção e está com uma boa emoção. E ali o Abílio está precisando de uma ajuda. Está ali com um problema qualquer, não sei o que mais. E o Antônio está com um bom pensamento. E por aí fora, não é que o Abílio não esteja também, Abílio? Amigos comandantes? Mas está precisando de uma ajuda. Quem é que tem um fluido específico que pode auxiliar ali o Abílio? Olha o Antônio, que hoje até está bem. Se não tivesse, nem pegava nada, tá bem? E os benfeitores estão a trabalhar, ajudando-nos. Aí tem um familiar nosso que partiu para a espiritualidade. Outro dia fiz uma graça e a coisa não correu muito bem. Estava a conversar e a pessoa disse, o senhor teve o filho que partiu? Não, teve a mãe que partiu. E eu disse, partiu para onde? E a pessoa, partiu. Para onde? Nós às vezes temos, e não correu bem, repararam, né? Por quê? Porque a gente normalmente pensa em partir, que é para não dizer morreu. Temos essa dificuldade. Mas também é mais leve, é mais bonito e mais real, porque foi para algum lado. Ora, então nós estamos aqui e estamos a beneficiar pessoas que partiram. Nossos pais, nossos avós, nossos tios, nossos filhos, nossos irmãos. E fazendo o quê? Individualmente? Em conjunto. Muitas vezes pensamos que a casa espírita, a sua qualidade espiritual, provém dos espíritos. Quem é que atrai bons ou espíritos menos bons? Somos nós. Então a qualidade do amparo espiritual na casa espírita advém do conjunto das pessoas que trabalham, que frequentam, que estudam na casa espírita. Então nós somos trabalhadores. Seja como for. Todos nós estamos a doar. Tudo bem? Então esta assembleia passou a ter uma outra conotação em que todos somos trabalhadores. E no nosso lar, como é que funciona? É igual? É. Sem dúvida que é. Sem dúvida que é. Aqui pode haver uma dúvida, né? Ou várias, né? Que é, mas espera aí, mas se um se porta bem, o outro não se porta. Aquela coisa, né? Eu porto bem, meu marido é horrível, né? E assim vai. E vice-versa, né? Seja como for. Não há problema. Porque o mérito advém da vontade de crescimento e desenvolvimento. Alguém está a perturbar, mas alguém é o pilar de luz que sustenta a casa, a proteção existe. Não é mérito, nem beneficia diretamente no seu íntimo o prevaricador, vamos chamar assim, mas beneficia pelo ambiente que lhe facilita a mudança. Mas se ele não muda, não beneficia. Não tem que esquecer isto. Tudo bem? Amigos comandantes? Sim? Então a Assembleia está marcada. No trabalho acontece isso também. Só que no trabalho temos uma coisa curiosa. Como, por exemplo, falava o Júlio no supermercado. Qual é a questão de uma assembleia, por exemplo, num supermercado? É que, eu vou vos dizer isto assim mais rapidamente.
Eu tenho uma experiência fabulosa. Fabulosa não no sentido de fábula, mesmo real, mas que pode impressionar muita gente. Que é muito, eu vou até colocar de forma impessoal, tá bem? Que é para ser mais fácil para todos. É muito comum as pessoas entrarem num centro comercial, numa loja, num grande supermercado e se sentirem algo agitadas, algo irritadas, com algum frenesi interior que nem sabe de onde vem. As crianças, então, é uma coisa maravilhosa. As crianças entram num supermercado, daqueles grandes, ficam agitadas naturalmente. O que a gente pensa? Quer coisas, está a ver muito colorido e por aí fora. Comecemos a pensar no ambiente. Mas o ambiente é ruim? Não, gente, não é essa a ideia. Imagine o seguinte, eu estou a fazer compras, está bem? Aliás, foi a experiência que eu fiz. Estou a fazer compras. Queria muito aquilo, mas não posso dar este livro ao meu filho. Estou triste. Olha, precisava daquele alimento e não consigo. E a criança pede. E a esposa deseja. E o marido quer. E não pode. Então vai criando ali um ambiente de alguma insatisfação. Está bem? Se quiser perguntar alguma coisa, pergunta para mim. Para mim. Boa. Boa. Para que língua? Inglês? Ok. Então pode continuar, está bem? Obrigada. Gosto da atitude. Muito fixe. Eu pensei que estava a tirar alguma dúvida. Então, pegamos no transporte e começamos a sentir essas... No transporte, no carrinho, começamos a sentir essas vibrações. Das duas, uma. Ou eu estou em sintonia, ou eu não estou em sintonia. Se eu estiver sintonizado com esses sentimentos, eu vou ficar mesmo nervoso. Mas se eu estiver vigilante, eu vou sentir, mas vou buscar a minha paz. Eu fiz uma experiência com uma criança. E cada vez que entrava no supermercado, parecia outro, absolutamente desconhecido. E fiz uma atividade com ele que foi assim. Olha, vamos fazer assim. Nós vamos entrar e você quer que seja como das últimas vezes, aquela irritação, aquela... Vocês nunca viram esse supermercado, pois não? Pessoas irritadas. Uma maravilha. Você não quer que seja assim, pois não? Não, não quero. Queremos fazer bem as coisas, queremos. Então olhem só o exercício, que é o exercício da prática da vida. Que é, então, ainda fora do supermercado, ainda dentro do automóvel, vamos mentalizar. Vamos ali pôr uma moedinha. Mas ao detalhe, que as crianças têm esta capacidade. Põe a moedinha para tirar o carro. Ok, sim senhora. Agora, põe a mão no carrinho e vamos lá. Atenção, estamos a entrar, a porta abriu-se automaticamente. Olha, é tudo facilitador, não é? A porta abriu automaticamente, abriu. Tudo mentalmente. Vai entrando. Olha, estamos nos corredores, estamos tranquilos, estamos. Olha, tudo à volta é luz, está bem? O que é que vamos lá fazer? Vamos fazer isto, isto, isto. Ok, tranquilo. Sente-se tranquilo? Sinto. Vamos lá. Experiência maravilhosa. Mudou completamente. Segunda vez, mesmo exercício. Vigilância. Fizemos. Noutra oportunidade, fizemos. Ok, sim senhor. Vamos fazer? Vamos, pai, gostei. Vamos a isso. Lá vamos nós. Fazemos outra vez. Excelente. Eu já não me lembro, foi na terceira ou quarta, diz, olha, quer fazer? Não, já fiz. Domínio sobre o processo onde nos encontramos. Vigilância. E se uma criança consegue fazer, e é mais sensível muitas vezes do que nós conseguimos? Claro. Claro que sim. Então é decisão nossa. Eu vou para um lugar, eu vou à casa, eu ia falar de um familiar, já não vale a pena, isso já não pega bem. Vou na casa de fulano. E a vida lá é uma confusão. Então eu vou com que espírito? De confusão? Armado? Se me disser isto, eu vou dizer aquilo. É isso que eu vou fazer? Não! Exatamente. Vou chegar lá, antes de chegar, melhor dizendo, preparo-me mentalmente. E absorvo qualquer situação negativa anterior que eu preveja que possa acontecer, penso nela e me preparo para o processo. Então eu vou para uma assembleia como um atuante. Disse que na política ou nós somos jogadores, é como no xadrez, nós somos jogadores ou joguetes. E da vida é igual. Ou eu jogo, ou sou joguete do meio. Então é esta lucidez sobre o que acontece numa assembleia do lado de lá, seja em casa, seja no centro espírita ou no trabalho, que me permite atuar de forma madura, esclarecida. Gente, é tão simples. Mas eu, muitas vezes, estou fazendo uma guerra antes de chegar. Okay? Então vamos lá. Até aqui nós estamos ótimos, né? Então é como uma orquestra. As notas, depende de que instrumento eu toco e que nota eu coloco. Resulta daí uma multiplicidade de correntes e de eflúvios fluídicos
cuja impressão cada um recebe pelo sentido espiritual. Como num coro musical, cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição. Ora, na sensibilidade nós captamos na nossa esfera mediúnica, na nossa sensibilidade espiritual. As notas estão a acontecer. A luz está a correr. Ou a insatisfação. O bem-estar está à volta. E eu estou a sintonizar aquilo que desejo. Tudo bem? Sim. Simples? Sim. Algum comentário? Só para Marisa. ilustrar, eu achei engraçado isso, porque sempre que eu vou ao shopping, quanto mais movimentado o shopping eu saio mais desgastada mentalmente. Eu até falo assim, incrível, cada vez que eu vou ao shopping, eu fico com cansaço físico e mental fora do comum. Pois. Então até cheguei a pensar em lojinhas de rua seria mais fácil. Mas eu acho que eu estou precisando fazer o que o filho faz antes de entrar no mercado. Fazia, agora já não precisa, ele é muito melhor que eu. Aprendeu bem. Detalhe importante que está a dizer é que essa vigilância, antes de ir, permite-nos ter lucidez. E passamos como que a olhar, não por cima, melhor do que os outros, mas mais lúcido. Então nós sentimos o que está à volta, mas não fixamos. Por quê? O nosso queixume do cansaço, muitas vezes, faz com que ele aumente. Porque eu estou a sintonizar com ele. Então, e depois que é curioso, eu digo assim, e pensou bem, eu vou a uma lojinha do ambiente local, mas imagina que há uma guerra na família, do proprietário, de quem lá está. A sintonia vai ser sempre a mesma, então a solução vai estar sempre como eu me comporto em termos emocionais em qualquer lugar. Ora, tão simples assim. Hoje, conforme estudamos a doutrina espírita, o psiquismo no planeta, ele é difícil. Por quê? Porque há muita ansiedade, muita desesperança, as guerras e por aí fora. E há focos de luz, que são pessoas que estão desejando melhorar-se e vão promovendo o bem à sua volta. O bem é duradouro, o mal é temporário. Ótimo. Mas a verdade é que nós respiramos este mesmo ar. Não é? E vejam a dificuldade que é para nós, volta e meia, ter que buscar alguma sintonia diferente. Agora imaginem o que foi Jesus vir à Terra. Na sua luminosidade, na sua quintessência, vamos chamar assim, né? Da sua grande leveza, ter que mergulhar no nosso planeta. Ele não fugiu do nosso shopping. Pois não? Ele veio. Ele se alterou com o nosso shopping? Não. E é aqui que está o grande exemplo de Jesus. Vai a qualquer lugar, mas saiba como vai e para que vai. Não dá para fugir do mundo, nem devemos sequer fugir do mundo. É um erro. Por quê? Porque se nós viemos ao mundo, foi para quê? Para fugir do mundo? Não. Nós reencarnamos, não reencarnamos? Reencarnamos. Então vamos olhar o nosso semelhante como uma oportunidade de auxílio para nós e para o próximo, seja como for. Então, estas assembleias, cada um de nós vai ter uma nota própria. E que nota é que eu quero ter? Não é o que os outros têm, não é a confusão que os outros causam. Esse exemplo que deu é muito interessante, porque esse cansaço existe por causa do tal psiquismo em que nos colocamos e mantemos, de alguma forma, alguma sintonia. Quem for mais sensível, médiuns, por exemplo, que têm alta sensibilidade, eu vou dizer fuja? Não. Seria incorreto da minha parte dizer fuja. Mas prepare-se melhor. Adeque-se mentalmente. E vá. Porque nós nunca sabemos quando é que somos úteis. Muitas vezes nós temos pessoas que chegam à casa espírita com problemas espirituais, ali eu vou chamar diretamente, de obsessão. A grande questão é a sintonia. Mas o espírito já me persegue desde criança e por aí fora. Não deixa de ser um espírito em sofrimento, que deseja atuar sobre o meu campo mental e espiritual. O que é que nos liga? Sintonia. Então então o que é que eu devo desejar para esse espírito que me persegue? Oração honesta. Não é oração, Senhor, ele está me prejudicando. Não, amá-lo. Exatamente. Desejar-lhe o bem. Mas ele está me fazendo mal. Mas desejar o bem é uma oportunidade. Às vezes é obrigação ou dever, embora o dever seja uma bênção. É uma oportunidade que eu tenho de suplantar erros do passado e ajudar alguém com verdade. Então é simples o processo. Nós é que ainda estamos muito interessados no nosso eu mais egóico. Né? Tudo bem? Isto é muito interessante.
Já começamos a perceber que estamos todos a trabalhar, não esqueçamos isto. Todos aqui, neste momento, estamos a emanar fluidos. Ok? Estado de consciência. Muito bem? Sorriam então, porque nós estamos a trabalhar, gente. Não é? Foi uma opção nossa. E só este sorriso já emana eflúvios fantásticos. Casimiro de Abreu, o poeta, ele diz: o sorriso é uma notícia de Deus. Que notícias é que eu estou a dar de Deus? Vamos sorrir. Sorrir sinceramente, né? Não é só dos lábios. Né? Mas do mesmo modo que há radiações sonoras, que ele faz a comparação, né? A gente escuta as notas pelo ouvido e a sensibilidade pelo espírito, mas do mesmo modo que há radiações sonoras, harmoniosas ou dissonantes, também há pensamentos harmônicos ou discordantes. Se o conjunto é harmonioso, agradável é a impressão, penosa se aquele é discordante. Permitam-me dizer isso. Só Allan Kardec, em tão pouco tempo, para falar de uma forma tão explícita e simples ao mesmo tempo, sobre o que é a sintonia e essas percepções que nós temos no meio em que estamos inseridos. Esta simplicidade compara uma orquestra, o som, sensibilidade é outro sentido, muitíssimo interessante. Okay? Então, vamos pensar... para já, ele também está a dizer, este é o estado das coisas. Está bem? A gente sente os ambientes. Ora, para isso não se faz mistério que o pensamento se exteriorize por palavras. Quer ele se externe, quer não, a irradiação existe sempre. Opa! Curiosamente, a lição introdutória falava da comunicação da linguagem, que daria para nós conversarmos bastante tempo sobre o tema, que é muito rico. E ele aqui está a dizer que, para além dessa, tem a irradiação de cada um de nós. Em silêncio, nossas emoções falam, emanam, preenchem o ambiente que está à nossa volta. Chico Xavier, uma vez, numa conversa, disse que não tem problema vir maus pensamentos. E ele usava a linguagem bastante próxima, né? Então ele disse que o que não devemos fazer é fazer um ninho para os maus pensamentos, para que eles se acomodem. Não há problema que os maus pensamentos venham, não devemos acomodá-los em nós. Veio, estamos no mundo, é um pensamento que até pode ser meu, mas é para mudar, não alimenta. Ora, tudo aquilo que eu alimentar e pensar vai irradiar e estar à minha volta. A ave que nasce e está no seu crescimento, ela está muito mais confortável no ninho em que é gerada. Ora, se eu não quero que esses pensamentos estejam em mim, vou mandá-los embora. Pensando sobre eles, não é dizer, vou fugir deles. Tá bem? Pensando sobre eles, não é meu, isto não é correto, não é coerente, e avançamos. Então, existe sempre a nossa emanação. Vamos aí. Temos tempo. Tal a causa da satisfação que se experimenta numa reunião simpática, animada de pensamentos bons e benéficos. Estamos num bom ambiente, as pessoas estão de bem umas com as outras, a gente vai sentindo tão bem. Não é? Isto é maravilhoso. Entramos, não está muito bem, vou reclamar. O ambiente estava tenso, estava todo chateado. Bom, entrei em sintonia. Não, sentiu, respira fundo, pacifique-se e doe do melhor que tem para doar. Tudo bem? Amigos comandantes? Certeza? Olhe que não dá para fugir dessa responsabilidade. Percebe a ideia? Nós passamos a ser trabalhadores constantes, não é de vez em quando. Envolve-a, na reunião, né? A reunião, como salubre atmosfera moral, onde se respira à vontade, sai-se reconfortado dali, porque impregnado de salutares eflúvios, tá bem? Fluídicos, né? Aquelas ondas de paz, de harmonia, e que nós desejamos e buscamos. Curiosamente, podemos estar no meio destes e não conseguir ir buscar. Por quê? Porque ainda temos muito ruído dentro de nós. Mas não deixa de o ambiente ser benéfico. E se eu não o registro, não trabalho. No tempo a gente consegue. Não há problema nenhum. Está bem?
Basta, porém, que se lhe misturem alguns pensamentos maus para produzirem o efeito de uma corrente de ar gelado no meio tépido ou de uma nota desafinada num concerto. Faz lembrar quando a pessoa senti um arrepio, não é? Pode ser bom, pode ser mau, né? Tudo bem aqui? Simples. Basta, porém, que se lhe misturem alguns pensamentos desequilibrantes. Detalhe. Se uma orquestra está lá um maestro e alguém toca uma nota dissonante, o maestro vai arregalar-lhe os olhos, né? E põe toda a gente... Aliás, até pode anular o trabalho daquele durante algum tempo até que ele se recomponha, porque não vai mandá-lo sair, né? Bom, há maestro para tudo, né? Mas não o fará. E é aqui que a gente tem que perceber que a orquestra precisa continuar. O indivíduo que está com o violoncelo e ele nota que o do piano errou, ele não vai começar a errar também. A responsabilidade dele é continuar o seu trabalho o melhor possível. E o maestro conta com isso. Aquele que nos orienta, conta que cada um que já aprendeu a tocar o seu instrumento, que o faça de forma harmoniosa, sem estar a desequilibrar-se pelo desequilíbrio do outro. Tudo bem? Ou seja, por exemplo, vou dar este exemplo tão simples quanto isto. Quem está a vir a casa há um mês, ou menos? Muito bem. Mas já conheciam, não é? Doutrina Espírita, não é? Sim, não é? Ah, alguma. Quem está a vir há 6 meses? Opa, fazer conta. Vai. Quem está a vir há 1 ano? Muito bem. Quem vem há mais de 1 ano? Ah, estão todos cá. Eu podia pensar que alguns eram intemporais e não estariam encarnados. Estamos todos encarnados. E o que acontece? Cada um de nós tem responsabilidades diferentes. Há um desafio que nós fazemos a nós próprios, que é cada pessoa que adentra por aquela porta, eu devo-lhe respeito, afeto e gratidão. Amar é uma consequência. Por quê? Porque todos nós que aqui estamos beneficiamos quando alguém vem em busca de auxílio ou de conhecimento. Porque nos obriga, cria-nos o dever de sermos melhores para auxiliar. Quem está há mais tempo deve sentir isso na sua alma, no seu íntimo. Quem está há menos tempo, está na fase do receber, também é normal. No tempo vai surgindo uma gratidão interior, de maturidade, que nós já não estamos preocupados como é que nós vamos estar no centro espírita. É o que vamos doar para os nossos irmãos que cheguem agora. Este é um patamar diferente. Certa feita, numa palestra no Brasil, há pouco tempo atrás, né? Que é para dizer que a gente já passou o cabo da Boa Esperança. Era um arroubo entre os jovens, uma vontade de servir, e a pergunta que se fez para o auditório era mais ou menos esta: o que é que deseja do centro espírita? E aquilo era uníssono. Eu não desejo receber. Isso foi no primeiro momento. Eu agora desejo doar. E quando nós doamos, nós estamos em sintonia e recebendo. Mas não é pelo interesse de receber. É porque faz bem doar. Então, o tempo que se faz de meditação, de concentração, o interesse no processo, faz com que muitos de nós beneficiemos. Nós, particularmente, sempre beneficiamos. É da lei da natureza, não é um interesse particular, mas todos que estão conosco beneficiam. Então isso traz-me o quê? Felicidade interior. Eu estive bem e muita gente melhorou. Nos 2 planos da vida. Assembleia. Aldinei. Uma questão, quando eu venho aqui para dar, eu recebo melhor. Uhum. E quando eu acho que eu não estou bem e venho aqui para tentar receber alguma coisa? Uhum. Olha uma coisa. Nós temos que ser muito honestos. Estar inteiros onde estivermos. Se eu não estou bem, eu não estou bem. Não é para dizer que eu não estou bem e vou dizer que estou bem. Não é esta a lógica. Eu também não, como na linguagem, eu não preciso descarregar nos outros.
Nós temos uma certa maturidade, em dado momento em que nós comunicamos com quem devemos comunicar. Se me começar a doer o joelho, né, eu vou falar com o psicólogo? Não. Vou falar com o médico, não é? Ou seja, lucidez. Eu não estou bem, então vou falar com quem devo falar. E aí chego na casa espírita e preciso receber, eu sinto que preciso receber. Gente, é falar com os benfeitores espirituais, se quiser falar com os físicos também, né? Todos somos benfeitores uns dos outros. Falar honestamente, tranquilizar-se e prepararmos-nos para receber. Nós muitas vezes queremos uma resposta, e contra mim falamos muito. Mais silêncio, mais recato, mais espírito de recepcionar as bênçãos em que estamos inseridos. Já nos beneficia imenso. Então, se viermos para casa, olha, eu estou a precisar receber, venha na condição de quem precisa receber. Não há problema nenhum. Tudo bem? No bem-estar do cotidiano, há um desenvolvimento. É isso que eu quero dizer. Esse desenvolvimento implica em que nós já não vimos só buscar, naturalmente buscamos, não vimos só buscar, mas viemos também, ouvimos, doar. E esse é o ponto em que recebemos mais. Tudo bem? Simples? Dúvidas sobre isso? Esteja à vontade. Um de cada vez. Não se engalfinhem. Tranquilo? Ok. Gente, repara o que nós estamos a fazer. Isto é muito interessante. Nós, salvo seja, né, Allan Kardec, muitas vezes nós estamos a ver as obras de André Luiz e há reuniões na espiritualidade de encarnados que durante o sono vão para lá e vão receber orientação. É o que Allan Kardec está a fazer connosco. Estamos encarnados e ele está a nos explicar como é que funciona o processo no plano físico. Detalhe, sem precisarmos estar no desdobramento do sono para perceber essas coisas. Já conseguimos aceitar e perceber isto no plano físico. Maravilhoso. Oportunidade única de viver com lucidez e percebendo onde estamos. Então, o trabalho, este conceito é muito simples, mas pode nos valer muitas alegrias e poupar-nos de muitos dissabores. Desse modo, também se explica a ansiedade, o indefinível mal-estar que se experimenta numa reunião antipática, onde malévolos pensamentos provocam correntes de fluido nauseabundo. Ou seja, entramos numa zona, como falamos agora há pouco, olha, vamos na casa de familiares que não vemos há muito tempo, e as pessoas estão desavindas. O ambiente não é bom, naturalmente. Vimos a uma casa, seja espírita ou o que for, em que o interesse não é a nossa melhoria enquanto pessoas e desenvolvimento, e sim, só receber, ver o que o outro tem, deixa de ter, o ambiente não é positivo, naturalmente. Atenção no conjunto, no seu conjunto, tudo bem? É o somatório de todos. Ora, até aqui, nós sabemos que é assim, não esquecer que uma coisa é eu reconhecer o estado das coisas, outra coisa é o que eu vou fazer com esse conhecimento, tudo bem? Passando ao item 22, portanto, ele explicou como é que funciona a Assembleia, na emanação dos fluidos e como cada um os registra. Depois diz, o pensamento, portanto, que era o que estava estudado anteriormente, que é a indução sobre a matéria, a nossa vontade. O pensamento, portanto, produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral, fato este que só o Espiritismo podia tornar compreensível. Olhem, isto é assim. Podemos ficar aqui com dúvida no que ele disse, né? Mas nunca se soube tanto disto quanto hoje. Reparem, o homem o sente instintivamente, visto que procura as reuniões homogêneas e simpáticas, onde sabe que pode aurir novas forças morais, podendo-se dizer que, em tais reuniões, ele recupera as perdas fluídicas que sofre todos os dias pela irradiação do pensamento, como recupera, por meio dos alimentos, as perdas do corpo material. Espera aí. Então, pensar cansa? O que é que mais gasta calorias no nosso corpo? O cérebro. Hoje conseguimos compreender isto. Reparem, a pessoa ficou o dia inteiro sentada, mas ali, concentrada a trabalhar. No final do dia, estou ótimo. Não, está mais cansado que alguém que andou a carregar coisas. Porque
exaure. E é a comparação que ele está a fazer. Desta mesma maneira, se nós estivermos num ambiente em que nos exaure as forças espirituais para manter o equilíbrio, também nos cansamos. Por isso é que ele diz que nós procuramos, sentimos instintivamente, e procuramos reuniões de outra natureza. É natural que seja assim. Olha, Allan Kardec, é que, com efeito, o pensamento é uma emissão que ocasiona perda real de fluidos espirituais. Estou a doar. Repare, mas não se assustem. Estamos a doar e, conseguintemente, de fluidos materiais, ou seja, fluidos espirituais e também materiais. De maneira tal que o homem precisa retemperar-se com os eflúvios que recebe do exterior. Estamos sempre a ser alimentados. Sempre. Podemos estudar os centros de força, como é que nós buscamos. Os hindus ou os Vedas dizem que nós temos o prana, que é o alimento espiritual, tem os fluidos universais, em que todos nós vamos nos alimentando do próprio ambiente. Nós não nos alimentamos só no estômago, nem só através dos pulmões. É de tudo aquilo que nos rodeia. É uma troca constante. E nós somos alimentados por esses fluidos, como magnetos que somos. Ora, então o que ele está aqui a dizer é muito interessante. Porque, imagine, nós estamos numa reunião espiritual de irradiação mental em favor de famílias, por exemplo. Então, o grupo está reunido, tem uma casa espírita, tem os nomes e os lares colocados numa pastinha e nós estamos a pedir por todos aqueles, independentemente de ver o nome ou não, não interessa, interessa o que está a doar. E os benfeitores vão canalizar essa energia. Espera aí, se eu estou a doar alguma energia, essa energia está a sair de mim? Está. É natural. Depois de um trabalho de conversa, por exemplo, um psicólogo, um psiquiatra, está ali a conversar com as pessoas, tentando demovê-las de umas coisas e levá-las para outras, isso não cansa. Cansa. É normal, porque a pessoa está não só falando, mas está doando do seu melhor para o próximo. Ora, o que nós viemos fazer aqui hoje de manhã? Recentrar valor, viemos buscar energias para o nosso alimento, não vou cair, prometo, está bem? E dar. Porque na doação é que os fluidos se trocam. Se eu só receber, fico fechado. É como a água que não se movimenta, fica como um charco. Ora, a água do rio vai límpida. Né? Ou seja, é preciso movimentar. Eu recebo sim, mas se eu não quiser doar, se eu só estiver a pensar em mim, nas minhas dores e por aí fora, eu vou entrar em colapso. E vou adoecer. Ou seja, é natural que no primeiro momento haja um choque, principalmente se temos dramas mais difíceis, que haja um choque. Mas depois é preciso começar a gostar de nós próprios, a compreender a vida e amar a oportunidade. Então, tudo isto é um trabalho interessantíssimo. Nós vimos fazer isto aqui ou em qualquer outro lado, mas aqui, nesta manhã, foi a nossa opção. Quando se diz que um médico opera a cura de um doente por meio de boas palavras, enuncia-se uma verdade absoluta, pois que um pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico tanto quanto sobre o moral. Vou ao médico e ele diz, não te dou 2 semanas, você está morto. Obrigado, doutor. Saio daqui muito animado. Né? Olha, há aqui uma situação. Vamos trabalhá-la. Preciso da sua ajuda. É preciso fazer isto, aquilo, outro e por aí fora. Mas, doutor, quanto tempo tenho? Vai depender do seu trabalho. Pode ser pouco, pode ser muito. Quanto tempo eu tenho? A gente quer saber, né? Vai depender de si. A situação, ela é delicada. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Vamos trabalhar quanto consigo. E passa à frente. Moral. Apoio. Tudo bem? Aí pessoas vão dizer, e aí eu não vou discutir isto. Mas as pessoas querem saber e por aí fora. Tudo bem, cada caso é um caso. Depende do que eu quero passar. Né? Então, quando Allan Kardec diz isto, é muito interessante. As pessoas que nos dizem palavras no momento certo, dizem, bom, era isso que eu precisava ouvir. Parece que a gente se alimenta.
Desliga qualquer coisa e liga outra. Tudo bem? E Allan Kardec já sabia disto. Deste efeito moral. Aliás, não é só saber, né? Ele traz isto como uma verdade. Dir-se-á se podem evitar... Há alguma questão sobre aquilo? Sobre o poder das palavras sobre nós? Não dá para ir muito longe, não é? Eu estou-me a lembrar de várias pessoas que eu conheci que estavam doentes, mal, portanto, eles não tinham para elas, e iam ao médico, e depois tinham esta declaração. Eu já estou boa, nem preciso de medicamentos. E eu, na altura, não entendia, não é? Achava que era... E era psicológico, é verdade. Mas isto aconteceu, eu testemunhei isto com várias pessoas. Sim, sim. Quando nós começamos a compreender a nossa capacidade de autocura, é preciso colocar a roda a funcionar do lado certo. Buscar esse equilíbrio. E às vezes nós não conseguimos por nós próprios. Precisa alguém que está a ver para além de nós, que nos diz assim, olha, faça isto e aquilo outro. Não é que nós devamos obedecer as coisas cegamente. Mas se nós conseguimos perceber que a orientação é superior e é libertadora de algo que nos estava a amarrar, e se o médico, ou seja, quem for, nos diga algo positivo que nós não estávamos a perceber e que aquilo nos eleve, vamos embora. Nada de mas, nem se. Tem razão. Nesta proposta de saúde, somos nós os nossos médicos. Nunca esquecer isto. Nós somos os nossos médicos. Sempre. Sempre. As minhas células estão doentes. Quem é que as vai iluminar? Não. Somos nós próprios. Há momentos irreversíveis, que já está tão bombardeado que já não consegue reverter. Faz parte da vida. E o auxílio medicamentoso, que é um auxílio, não nos cura verdadeiramente. Porque se há doença, ela está no espírito. Ela manifesta-se no corpo. Tudo bem? Isto daria outros almoços, né? Digamos assim, por causa da hora. Mas é extremamente interessante que nós aprendamos a conviver com essa realidade, por mais que ela nos custe. Está bem? Dir-se-á que se podem evitar os homens sabidamente mal intencionados. Podem-se evitar, sim, é fora de dúvida. Mas como fugiremos à influência dos maus espíritos que pululam em torno de nós e por toda a parte se insinuam sem serem vistos? Alguém diz uma palavra, é que eu conheço e tal, mas os espíritos eu não os vejo. Detalhe, o meio é muito simples. Eu adoro isso, né? Porque no fundo não tem segredo nenhum. Porque depende da vontade do homem, que traz consigo o necessário preservativo. Os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas. Os dessemelhantes se repelem. Há incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o óleo e a água. Todos nós estamos interligados. Todos. Com fios absolutamente invisíveis hoje para nós, mas eles existem. E quanto mais relação a gente tiver com as pessoas, mais esses fios estão adensados, ou esses tubos, se quiser. Pensar numa fibra óptica, é mais simples de perceber a lógica hoje, que compreendemos isso. E tudo nos interliga. Detalhe, quando eu digo tudo, é mesmo tudo. Entre nós, cadeiras, chão, árvores, todos nós estamos num manancial de ligações. E nós somos emissores e receptores. Eu amo, o canal que eu abri e as energias que eu passei são desse teor. Isto não é teoria. Isto é uma realidade para todos nós constantemente, que por não consolidarmos esse comportamento emocional, acabamos por não ter os resultados imediatos ou constantes. Mas isso é um exercício, nós estamos em evolução. Nós ainda estamos muito na fase instintiva dos interesses particulares, mais preocupados com a materialidade das coisas, mas é normal, não é uma crítica. É só para que nós saibamos que isto existe. Então eu devo respeitar tudo que está à minha volta. O meu semelhante, a natureza, tudo, porque eu estou ligado a tudo. Qualquer emanação, por exemplo, imagine, chutei aqui a cadeira. Ela não tem culpa nenhuma. Magoei o meu dedo. Eu vou ofender a cadeira. Eu vou ficar bem? A cadeira vai ficar mal? Exercício mental. Comportamento. Ah, mas eu chutei a cadeira, aquilo doeu. Mas no primeiro momento eu até aceito. Quem sou eu para aceitar ou não, né? Que eu tenho essas reações. Mas no futuro eu vou melhorando.
Passo a ser menos estouvado. Não é? Okay? E eles não se misturam. Ou seja, nessa linha em que estamos todos mergulhados, se a minha sintonia for positiva e para o bem, que nunca é constante, porque nós estamos na Terra. Ninguém é melhor do que ninguém, por amor de Deus. Tenhamos essa noção. E vai ser a quantidade, a qualidade, a constância do nosso ser, da nossa forma de estar, que vai ditar ou não a nossa saúde. Que vai ditar ou não que sintonia eu tenho. Simples assim, não é? Isto é maravilhoso. Dá trabalho, não dá? Mas é maravilhoso. Bom, o que se faz quando está viciado o ar? Procede-se ao seu saneamento. Cuida-se de depurá-lo, destruindo o foco dos miasmas. Não é para matar ninguém. Está a falar do ar. Expelindo os flúvios malsãos por meio de mais fortes correntes de ar salubre. Okay? A invasão, pois, dos maus fluidos cumpre se oponham aos fluidos bons. E como cada um tem o seu próprio perispírito, no seu próprio perispírito, uma fonte fluídica permanente, todos trazem consigo o remédio aplicável. Só é possível perceber a questão do perispírito do nosso corpo espiritual neste encadeamento de ideias se lemos o capítulo todo. Entretanto, através do nosso corpo perispiritual, com a vontade de nós enquanto espírito, nós estamos sempre a emanar energias. Sempre. Não é de vez em quando. Não estou anulado. Estou sempre a emanar energias. E estou sempre a receber. Okay? E essa troca fluídica, na nossa percepção, ela dá-se primeiro no corpo perispiritual, perispírito, que depois, fixando-se, vai somatizar, quer passar ao corpo ou não. Depende da incidência, da constância e por aí fora. Isto merecia assim umas conversas, não? Pelo menos eu acho que sim, é sempre muito interessante perceber isto. Ou seja, vamos trabalhar e ter essa consciência de que nós podemos fazer este fluir de energias à nossa volta, melhorando o nosso ambiente familiar, trabalho e onde quer que estejamos. Trata-se apenas de purificar essa fonte e de lhe dar qualidades tais, a fonte nosso perispírito, que se constitua para as más influências um repulsor, em vez de ser uma força atrativa. Eu melhoro a minha sintonia. Repare que está a falar dos espíritos à nossa volta, né? Tudo bem? Voltando? Que se constitua para as más influências um repulsor, em vez de ser uma força atrativa. O perispírito, portanto, é uma couraça a que se deve dar a melhor têmpera possível. Como é que eu dou a melhor têmpera? Melhor equilíbrio no meu perispírito? Com os pensamentos, com a minha vontade, com aquilo que eu sou e não só, com aquilo que eu já desejo ser. Só depende de nós, gente. Ai, podíamos ter dito isso antes. Diz, Sara. Nós estamos sempre a receber, mas numa reunião onde há, como aqui, por exemplo, onde há melhores pensamentos, melhores vibrações, recebemos muito mais. Se estivermos em sintonia. Sim. Jesus, quando diz, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Ele sabe. Não é que Jesus, se eu estiver sozinho, ele não está. E mesmo tendo 2 ou mais, ele estará, muitas vezes, através dos seus mensageiros. Ora, num processo destes, o que Jesus nos concita é estarmos unidos num processo de desenvolvimento e crescimento. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome. Ou seja, ele deseja que as pessoas se reúnam para conhecer as coisas da espiritualidade. Não é um particularismo de Jesus. Ele sabe que as suas orientações são libertadoras. Ele é o médico de nossas almas. Ele passou-nos as receitas todas. Nós é que ainda não as soubemos ler direito. É por isso que aqui estamos todos a trabalhar em conjunto. Tudo bem? Amigo comandante? Joaquim. Sobre um bocado uma questão. A inconsciência, como é que se gera neste processo? Nós temos, por vezes, a noção de que foi uma atitude inconsciente. Quando temos uma atitude incorreta, sim. Ou então, num semelhante, estás a ter uma atitude inconsciente. Como é que se avalia essas situações? Para nós ou o outro? Nas duas situações? Há uma coisa que é importante. Nós às vezes assim, estás a reagir inconscientemente. Não é? Sim, ok. E a pessoa até pode ter consciência disso. Ou pode não ter. Isto é interessante porque, primeiro, o reagir já é uma falta de percepção do próprio ser, ou seja, a inconsciência. Porque eu devo agir.
Quando eu reajo, é um método instintivo, ou seja, eu não pensei. Mas é uma questão de palavras, às vezes é só uma questão de palavras. Cada caso será um caso. Ora, o que importa, em essência, é o passo. Eu vou dizer mais ou menos isto como uma forma de linguagem, que é o passo atrás que eu dou. Ou seja, para ver com maior amplitude o processo. Porque quando eu mergulho em torno do furacão, eu vou com ele. Então eu saio e vejo as coisas acontecer e aplico estes conhecimentos sobre o processo. E estes conhecimentos já são superiores àquela questão meramente dizer assim, não, eu tenho que dizer uma palavra que tranquilize. Essa é uma técnica. A consciência diz-me por que eu devo usar esta palavra. Por que eu devo ter esse comportamento. Então, a maior parte de nós, até pelo psiquismo que nós vivemos, ainda vivemos adormecidos. Entre aspas, inconscientemente. Adormecidos. Eu penso que é o termo até mais correto. Porque consciência todos temos. E sofremos os efeitos e que nos obriga, os efeitos dos nossos atos e que nos obriga a refletir outra vez. Ora, mas a primeira preocupação é como eu ajo no processo. Se alguém age de forma que eu julgo, inconsciente, é uma responsabilidade dela. Jesus deu acima de tudo o exemplo. Como é que era aquela frase? Quando os meus exemplos já não forem suficientes, então aí eu usarei as palavras. Ou seja, a inconsciência reina em muitos lugares. O que importa é a consciência que eu tenho. Eu penso que a ideia de dar um passo atrás é mais fácil da gente perceber. Não estar no roldão. Fazer as coisas de forma consciente. Sim, Joaquim, ou mais ou menos. Também pode merecer mais alguma parte. Não esquecer, então, que nós temos esse instrumento que é o perispírito, que registra os factos materiais do mundo, os emocionais são nossos, e que devemos realmente trabalhá-los. Okay? Ora, como as suas qualidades guardam relação com as da alma, as qualidades do perispírito guardam relação com as da alma, importa-se trabalhe por melhorá-la. Ou seja, eu melhorando a alma, vou melhorar o meu corpo perispiritual. Vou estar melhor defendido e vou atuar melhor para servir. Tudo bem? Pois que são as imperfeições da alma que atraem os espíritos maus. Dúvidas houvesse. A coerência na doutrina espírita é muito interessante porque não dá voltas. Vai dar sempre ao mesmo caminho. Aliás, ao mesmo destino. Os caminhos podem ser diferentes. O destino é sempre o mesmo. As moscas são atraídas pelos focos de corrupção. Destruídos esses focos, elas desaparecerão. Os maus espíritos, igualmente, vão para onde o mal os atrai. Eliminando o mal, elas se afastarão. Não é o mal deles, é o nosso. Eliminando o nosso, não tem sentido. E quando se fala em espírito mal, não se está a falar de pessoas que não merecem a nossa atenção e o nosso respeito. São pessoas que estão numa sintonia, malévolas, ainda querem coisas ruins. Mas são nossos irmãos. Por isso, no início, nós dissemos amá-los, compreendê-los, orar por eles, como disse a Nina, pensar o bem. Tá bem? Não é para ficar com aquela ideia de que nós somos melhores do que qualquer outra pessoa. Pergunta no Livro dos Espíritos. Deus ama-nos a todos de forma igual? Sim, todos. Quer nos nossos olhos sejam pessoas que estejam bem ou mal, não importa. Todos. Está bem? Os espíritos realmente bons, encarnados ou desencarnados, nada têm que temer da influência dos maus. E fica esta nota. Quando nós dizemos que temos medo por aí fora, os espíritos realmente bons, ou que desejam realmente ser bons, dos dois lados, nada tem que temer da influência dos espíritos equivocados, infelizes e infelicitadores. Tudo bem? Alguma questão? Estamos numa assembleia, somos todos responsáveis por aquilo que emanamos. Temos qualidade no nosso perispírito, reflexo da qualidade da nossa alma. Estamos a trabalhar. Ninguém aqui é bom. Estou a ler os pensamentos. Ninguém aqui é bom. Nem Jesus quis esse epíteto de bom. Esse bom é meu Pai que está nos céus. No dia em que acharmos que somos bons, nós estacionamos, porque somos bons. Nós estamos em processo de melhoria, evolução. Então, ouvir estes conceitos da espiritualidade para a nossa oportunidade reencarnatória significa abrir o coração para novas formas de ver o mundo. Tudo bem?
Vamos trabalhar isto. Porque todos nós somos chamados a servir. Neste momento, lá fora, muita gente precisa de nós. Muita gente precisa de nós. Familiares ou não. Nosso comportamento vai ajudar a muitos, a começar por nós próprios. Tudo bem? Nada de estar a chorar pelos cantos, né? A dizer que a vida não nos sorri. A vida pode nos ter dado alguns amargores, mas ela espera de nós que nós venhamos a dar as notícias de Deus. Tudo bem? Vamos encerrar. Sintamos o nosso coração. Visualizemos o nosso coração. Iluminado a trabalhar. E como ele tem luz, toda a corrente sanguínea que por ali passa e está a acontecer, está a iluminar-se. E todo o nosso ser se alimenta do tônus vital que o sangue transporta. Nosso peito está iluminado. Nosso tórax começa a irradiar. A luz percorre todo o nosso corpo. Neste sentimento de alegria, procuramos a figura excelsa de Jesus para apresentar a melhor versão de alegria interior. Mestre Jesus, Tu conheces e nos anunciastes o nosso potencial. Disseste-nos que nós éramos deuses, que podíamos fazer as coisas que Tu fizestes e muito mais. Nós podemos sim, Jesus, fazer muito mais. A cada dia, a cada minuto, a cada instante. E contigo queremos este aprendizado para a prática do bem. Escuta-nos a todos com as nossas emanações nesta manhã, Jesus. Nós te procuramos. E na luz que emana de cada um de nós, encontramos Deus, nosso Pai, que nos apresentastes tão bem, enunciando Pai Nosso. Mestre amado, vamos orar em silêncio durante alguns instantes, doando do melhor e rogando também o melhor, agradecendo ou louvando. Vamos orar. Este Jesus, a promessa de nos enviar um Consolador. E nós, nesta manhã, viemos buscar as orientações do Consolador prometido, esclarecendo-nos como é a nossa relação com a vida espiritual, de que todos fazemos parte nesse mergulho da carne. Esses conhecimentos aqui vão-se, Jesus, mas Tu nos trouxestes os instrumentos através da boa orientação dos Teus trabalhadores da espiritualidade, que nos traçaram um mapa das realidades espirituais, de como proceder. E ainda assim, a base
deixaste-nos com as tuas palavras, com os teus exemplos. E este Consolador prometido traz-nos as técnicas, o colorido, a prática dessa relação com o mundo real da espiritualidade. Já não mais uma fantasia, já não mais algo efêmero e da paixão de alguns, mas uma plena realidade em nossas vidas. O que nos concita a sermos melhores trabalhadores, a servir com mais segurança, mais amor e mais entrega, porque a gratidão, essa está no rol de nossos deveres para o nosso próprio bem. Que os benefícios que cada um de nós teve nesta manhã, Jesus, e nisso unimos os nossos pensamentos, nossas emoções, nesta hora, e rogamos em favor de todos aqueles que se encontram em maiores dificuldades no seu processo de progresso, de desenvolvimento, de fraternidade, nos dois planos da vida. Que a tua paz, Senhor, se espraie hoje e sempre, e que estejamos como trabalhadores na condição de quem serve. Muito obrigado, Senhor.